bom dia, boa tarde. Estamos aqui no vídeo do módulo 7, que é sobre desenvolvimento econômico, geração de trabalho, emprego e renda. E gostaria de dar as boas-vindas à nossa convidada, Dulce Casuni, que é gestora pública, economista, com mestrado da Fundação Getúlio Vargas em Gestão de Políticas Públicas e uma longa carreira de 30 anos na gestão pública, em nível municipal, estadual e governo federal, com destaque por uma passagem como secretária de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Emprego e Renda da Prefeitura de Osasco. Além também, cabe mencionar que é autora de várias publicações sobre toda essa experiência na gestão pública. Muito bem-vinda, Dulce, é um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada, boa tarde, bom dia a todos e a todas, bom dia, boa tarde, Mariana. É um grande prazer poder estar aqui nesse bate-papo, nessa conversa, e poder também contar um pouco a percepção dessa minha trajetória como gestora pública, dos feitos e dos aprendizados, dos erros que a gente comete, e a ideia é que eu possa ajudá-los nesse momento, que é um momento super importante, que vamos passar, vamos vivenciar até o final do ano, que são as eleições municipais. É uma decisão extremamente importante, é no município que as pessoas vivem, é na porta do prefeito que elas vão bater, então nada mais importante do que a gente ter e pensar em políticas públicas de forma muito séria, de forma muito organizada e muito responsável também. Nossa, que desafio nossos futuros prefeitos vão ter nesse contexto, não é mesmo? Então, vou pular direto para essa primeira pergunta. E é se a gente olhar para esse contexto atual, né, onde a gente está vivendo uma crise sem precedentes gerada pela Covid-19, que teve impactos socioeconômicos enormes. Então, quais orientações você daria aos candidatos às prefeituras sobre como pensar um programa de governo que pensa o desenvolvimento econômico, a geração de emprego e renda, frente a essa nova situação? Muito bem, Mariana, como você bem disse, é um grande desafio. Eu diria que são homens e mulheres de alta coragem para colocar seus nomes e seus desafios num momento tão difícil que nós estamos vivendo, não só com relação a nossa grande problema sanitário que nós estamos atravessando, mas nós temos que levar em consideração e temos que voltar um pouco e lembrar que nós estamos vivendo já uma crise econômica muito grande há alguns anos e eu acho que foi cada vez aprofundando e a crise sanitária ela só coroou esse grande problema. Então, quando a gente pensa num programa de governo ou quando os prefeitos, candidatos a prefeitos e prefeitas, o programa de governo é uma das peças mais importantes. Ele deve ser um documento levado muito a sério. Não só por quem está se candidatando, mas também pela sociedade que vai acompanhar, que vai fazer suas escolhas. Então, é muito importante que o programa de governo passe a ser a grande ferramenta desse candidato. Então, o primeiro passo é a valorização que nós temos que ter, que nós temos que olhar para um programa de governo. Então, não é um papel fictício, não é uma coisa que a gente compra de um intelectual, de um técnico, que desenhe e faça meu programa de governo, e aí, a partir disso eu vou fazer de conta, apenas deposito ele lá no Tribunal Superior Eleitoral e está tudo muito bem. Não é isso. Então, no tema desenvolvimento econômico, geração de trabalho, emprego e renda, eu diria que é uma das principais preocupações que qualquer prefeito ou prefeita devem ter na construção do seu programa de governo. Eu acho que talvez esteja tão junto, ou até mais importante, inclusive, do que discutir as questões da saúde, as questões sanitárias do município. Porque se o sujeito estiver desempregado, se não tiver desenvolvimento econômico, com certeza ele vai ter muito mais problemas na área de assistência, na área de saúde, em diversas outras áreas. Então, é preciso que esse candidato, esse pré-candidato, esse futuro prefeito, ele tenha muita atenção nessa área que é desenvolvimento econômico, que é pensar quais são as ferramentas que ele vai poder estar lançando mão para ajudar a trazer o desenvolvimento, a proporcionar o desenvolvimento do seu município
e que esse desenvolvimento ele gere renda com qualidade, ele pense não apenas em uma região, mas ele pense separadamente, que é muito diferente, né, Mariana? Quando você pensa em desenvolvimento econômico, por exemplo, numa cidade de médio porte, uma cidade, sei lá, com 100, 200 mil habitantes, ela tem diferenças entre os bairros, entre as regiões. Então, é preciso que você olhe e pense quais são as alternativas que você vai ter, que ferramentas você vai usar para que você possa garantir o desenvolvimento econômico e, consequentemente, vai contribuir para a geração de ocupação e renda que nós vamos vivenciar nos próximos anos, talvez não no ano de 2021, 2022, mas talvez a gente demore um bom tempo para voltar nos trilhos a condição de emprego. Nós vamos viver uma situação bem difícil e, para isso, os prefeitos, candidatos a prefeitos e prefeitas, devem estar muito atentos na sua responsabilidade e tratar desse tema com muita dedicação, com um olhar específico sobre a cada canto da cidade e quais são as oportunidades, porque nós temos que também pensar que as crises, elas também geram oportunidades. A gente cansa de ouvir, né, Mariana, que na crise ou no problema é que nós aprendemos, que nós avançamos, que nós melhoramos, que nós descobrimos novos talentos, novas oportunidades. Não é diferente o que a gente vai viver. E temos que levar em consideração que na área econômica, de geração de ocupação e renda, Mariana, nós tivemos, com o coronavírus, uma antecipação de coisas que iam acontecer daqui a 10, 15 anos. Vamos pegar, por exemplo, o comércio. O comércio não vai ser o mesmo. Nós passamos a testar, muitos de nós que não usávamos as compras via internet, que não tínhamos hábitos, passamos a ter outros hábitos e estamos gostando, inclusive disso. Então, a partir disso, nós temos que olhar que muitas coisas que iam acontecer daqui a 5, daqui a 10 anos foram antecipadas e que as cidades precisam se adaptar, precisam corrigir rotas. E a prefeitura, o que estiver mais preparado, o que estiver mais antenado para essa área de desenvolvimento econômico, da geração de ocupação e renda, ele vai sair na frente e ele vai ter mais sucesso na sua administração. Isso não tenha dúvida, ele precisa ficar muito atento. E aí não é pensar, então eu vou baixar meus impostos aqui, eu vou doar terreno, eu vou fazer milagre para trazer empresas. Ele tem que ter informações sobre o seu município, ele tem que ter olhar para quais são as oportunidades, quais são o que atrai, por exemplo, investimentos, e sempre pensar que o poder público não faz nada sozinho. Ele tem que estar muito amparado junto com a sociedade civil, tem que fiscalizar, sim, mas ele tem que estar discutindo com a sociedade civil essa nova realidade que nós vamos viver. E tem que discutir, por exemplo, com as empresas. Todo mundo tem que estar nessa, porque quando o poder público anda mal, a empresa, o trabalhador, todos nós não vamos pagar por essa conta. Então, é muito importante, Mariana, que no programa de governo não, nas disputas eleitorais, o programa de governo seja levado muito a sério. Se você não tem certeza de que isso é uma ferramenta fundamental, você começa seu caminho de forma muito errada. Você vai ter erro no meio do caminho. Então, o programa de governo não é uma ferramenta apenas para apresentar, para cumprir uma tarefa, uma etapa legal, mas na verdade, o que você vai fazer, como você vai fazer. Claro que você ajusta rotas no meio do caminho, mas você tem que ter, no mínimo, um trilho, uma ideia, uma proposta para discutir com a sociedade. E é muito importante, inclusive, que esses futuros candidatos a prefeitos e prefeitas tenham isso claro e discutam isso com a sociedade. Abram essa discussão. E a sociedade possa saber que isso é o livro de cabeceira dela para cobrar e o livro de cabeceira do prefeito ou da prefeita na sua execução. E nessa área de geração de ocupação e renda é uma das áreas mais importantes, e eu tenho falado para alguns candidatos que eles deveriam tratar isso como um pacto. Não é nem uma proposta, não é nem um projeto, é um pacto
tem que ser feito com a sociedade nessa área. Nós vamos ter grandes taxas de pessoas desempregadas e é necessário que se preocupe e que tenha isso muito claro como é que nós vamos enfrentar. Certo? Excelente, Dulce. Você disse alguma coisa fundamental, que é que os candidatos e os gestores precisam conhecer os seus municípios, né? Ter informação sobre suas cidades. Então, a segunda pergunta é sobre a questão do diagnóstico. A gente sabe que diagnósticos são fundamentais para a elaboração de propostas de governo de qualidade e uma gestão pública efetiva para a tomada de decisão, né? Baseada em evidências, em dados. Então, quais orientações você daria aos candidatos sobre como realizar um diagnóstico, né? Quando se fala de desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda? Uhum. Então, Mariana, o diagnóstico, as informações sobre o passado, sobre as informações de que município eu desejo governar, é fundamental para que você possa, primeiro, se preparar e pensar o que você vai estar oferecendo, qual será seu programa de governo. Se você não conhecer, se você não tiver informação, com certeza você não terá sucesso na tua proposta e na tua execução. Então, o Brasil, como você sabe, Mariana, é um grande produtor de informações. Nós temos informações que são produzidas pelas administrações, quer seja governo federal, governo estadual, governo municipal. Nós temos informações que são produzidas pelo IBGE. Nós temos diversas informações e que podem dar um mapa, inclusive, Mariana, do nosso município, que nós estamos nos colocando à disposição para fazer a gestão. Fazer um bom diagnóstico é o primeiro passo que o município ou o candidato deve ter uma preocupação para preparar um bom programa de governo e para se preparar, uma vez eleito, para governar esse município. Então, isso é fundamental. Não dá para a gente achar que vai chamar alguém que faça adivinhações, alguém que tenha uma bola de cristal para dizer o que acontece. Então, primeiro, se cercar dessas informações é fundamental. E muitas vezes, Mariana, a gente tem a impressão de que, dados, onde é que eu vou buscar, como é que eu faço? Nós temos um grande problema que nós produzimos muitos dados, muitas informações, e não temos o hábito de usar na hora de executar uma política pública. E não temos também o hábito de monitorar a nossa política pública e nem de avaliar a nossa política pública. Isso não dá mais para funcionar desse jeito. O dinheiro, cada vez, ele é mais escasso. Nós não podemos ficar no jogo de erro e acerto, nós vamos ter que nos aprimorar. E aí nós temos um bando de informações. Mas se você quiser saber sobre o mercado de trabalho, nós temos uma base de dados no antigo Ministério do Trabalho, que hoje é a Secretaria Nacional, que é o PEDET, que tem informação sobre desemprego, que tem a RAIS, tem o CAGED, mas que tem informações detalhadas sobre o mercado de trabalho, sobre o trabalhador, sobre que setores, que atividades, o que desempregou, o que deixou de desempregar. Do IBGE, a gente fala do censo, que está um pouco desatualizado, que é 2010. Mas no IBGE, Mariana, nós temos várias informações muito recentes. Por exemplo, tem um banco de dados que trata do saneamento básico de resíduos sólidos, que é o SIDRA. Esses dados, depois, se vocês tiverem interesse, a gente pode disponibilizar os links para que cada equipe, ou cada candidato, ou cada assessoria possa buscar essas informações. Mas são exemplos que eu estou dando. Por exemplo, Maria, tem um dado do IBGE sobre o Covid, que foram dados que eles prepararam para o novo censo, que seria 2020, e que não foi, que eles aproveitaram esses dados e estão disponibilizando para os municípios, que busca discutir, por exemplo, questões de saúde nos aglomerados urbanos. Então, tem todas as informações de saúde, e é recentíssimo, porque é uma coisa que está tratando agora do Covid e que tem informações do município sobre isso. O DataSUS do Ministério da Saúde é outra base de dados extremamente importante, que tem tudo sobre a estrutura da saúde, sobre a situação da saúde, se tem mais gente morrendo de hipertensão, de diabetes, quantos leitos tem, se tem respirador, se não tem respirador, se tem médico, não tem. Tem todas as informações. Então,
dá para você virar do lado do avesso a situação da saúde, inclusive, Mariana, dá para você saber onde é que está morrendo uma gente por hipertensão por bairro, se você quiser saber. Aí vamos para o censo escolar, que é uma informação sobre educação, que vai falar tudo sobre a educação básica, sobre equipamento e aí por diante. Moradia, tem uma publicação que é super importante, que faz o acompanhamento, que é da Fundação João Pinheiros de Minas, que também vai tratar toda a parte habitacional, déficit habitacional e por diante. Temos ainda o Ministério do Desenvolvimento, que produz muita informação. Então, não é, Mariana, por falta de base de dados, e a Frente Nacional de Prefeitos produz muitos dados. Então, nós temos aí uma quantidade muito grande de informação, nós podemos executar nossa política pública em cima da informação que tem. Se na minha cidade está morrendo mais gente por problema de diabetes, eu não posso querer contratar ou pensar em política pública para contratar cirurgião cardíaco, entendeu? Eu tenho que cuidar da saúde básica. Então, nós temos esses dados, é muito importante, e são dados muitas vezes pré-tabelados, não precisa o prefeito, a equipe, enfim, são dados que estão disponíveis, é muito tranquilo, dá para preparar e é fundamental para todas as áreas, para a saúde, para a educação, para a cultura, para todas as áreas nós temos muita informação, muita. Excelente. E agora, então, se a gente for para a etapa seguinte, né? Uma vez que os nossos gestores, candidatos têm todos esses dados, todas essas informações, quando a gente olha para o nosso público-alvo, que são esses municípios pequenos, de médio porte, quais as alternativas existem à sua disposição, né, para criar políticas de desenvolvimento econômico, geração de renda e emprego? Será que você poderia trazer alguns exemplos concretos? Sim, Mariana, essa é uma informação muito importante, porque muitas vezes a gente fica esperando ou tentando seguir a cartilha de coisas que já não servem, a roupa já não serve mais porque nós mudamos o nosso formato do corpo, engordamos, emagrecemos, crescemos, enfim. É preciso ter isso na nossa direção, que um dos grandes consumidores é a própria gestão municipal. Então, ele pode ser um fomentador, inclusive, com políticas públicas, de geração de desenvolvimento no seu município. Se eu pensar nas compras públicas, se eu pensar na capacitação de mão de obra, se eu oferecer condições, que não é oferecer apenas terreno, não é oferecer benécias, ou enfim, para que as empresas venham. Mas muitas vezes a empresa não vem, ou ela não está, porque ela não tem capacitação, não tem pessoas capacitadas, a escolaridade é baixa e assim por diante. Uma das nossas grandes, eu acho que vai ser agora nos nossos próximos anos, é o microempreendedor. Agora, não vamos chamar quem entrega de bicicleta do iFood como microempreendedor. Isso é uma vergonha a gente achar que isso é microempreendedor. Não nós vamos estar falando de microempreendedor que é capacitado, para que ele possa efetivamente gerar renda, gerar riqueza com qualidade. Não é trabalho escravo que nós estamos falando. Então, por exemplo, uma grande possibilidade é a economia solidária, que é super importante. Nós temos vários casos por esse Brasil afora que provou que é possível de forma muito séria. É buscar capacitação, por exemplo, buscar o apoio das universidades, buscar o apoio do Sistema F, de Sebrae, de Senai, de Senac. É pensar que nós vamos, desde aquele pequenininho que vai fazer, é o empreendedor que vai fazer a reforma da bicicleta, é garantir para ele que eu vou criar calçadas, ambientes favoráveis para andar de bicicleta, porque senão ele não vai ter bicicleta para consertar. Então, uma coisa tem que estar muito ligada com a outra. Muitas vezes a gente vê as prefeituras de médio porte oferecendo uniforme escolar, então uma infinidade de consumos que poderiam ser produzidos localmente. Claro que a proposta não é fazer uma cerca em volta dos municípios e dizer assim, só consome aqui, só faça isso aqui. Mas se eu sou prefeito de uma cidade ou prefeita, eu preciso resolver e responder a angústia e as dores do meu público, que afinal de contas eles esperam que eu resolva o sofrimento deles. Então, é preciso ser ousado, é preciso ser de uma situação, de uma crise que nós estamos vivendo, é transformar essa crise em grande criatividade. E tem muita experiência bem sucedida. Mesmo, por exemplo, no final da década de 90, quando também tínhamos
hoje as pessoas que vão ter mais problema para poder estar empregado ou estar gerando ocupação e renda? Mulheres, uma faixa etária definida. Se o prefeito, o candidato, souber quem está sendo desempregado no município dele, ele vai propor políticas públicas para essa faixa etária. E aí, é microempreendedor, é novas plantas, o que é que ele vai fazer? Então, nós temos uma infinidade de oportunidades e não precisamos inventar a roda. Tem muita coisa que já foi feita, basta a gente adaptar para a nossa realidade, para o nosso tempo, para o nosso público, que dá super certo. Não existe nas dificuldades que a gente resolve encontrar os bons caminhos. Né? Excelente, Dulce. Pegando um gancho de alguma coisa que você trouxe lá no início, a gente sabe, né, que governos não conseguem administrar uma cidade sozinhos e que precisam colaborar com outros atores, que possam ter soluções a problemas de interesse público, né? Então, como você vê que podem se dar, como você orienta, né, nosso público sobre como se dá essas parcerias quando a gente fala de desenvolvimento econômico? Sim. Então, Mariana, eu acho que no dia seguinte que o prefeito é eleito, ele é prefeito para 100% da cidade. Ele tem uma responsabilidade, claro que ele deverá ser o porta-bandeira daquela cidade, daquela responsabilidade que ele tem enquanto aquela população. Mas ele tem que buscar outros atores para que ele consiga caminhar mais rápido e tenha mais sucesso. Então, as parcerias são fundamentais. Por exemplo, uma das coisas que eu acho que nós, como gestores, utilizamos muito pouco é o conhecimento das universidades. As universidades é recurso público, quer seja aquela que é pública, sangue puro, ou mesmo aquela que é privada, que está ali, que produz conhecimento. Nós temos que nos apropriar desse conhecimento em prol, em benefício da nossa gestão. Precisamos também fazer uma boa conversa com quem investe na nossa cidade. Claro que ele investe, ele precisa do lucro, e nada contra, perfeito. Só que é preciso também que ele ajude a pensar quais são as saídas. Não estamos falando de alguém dar dinheiro, de alguém cofinanciar. Pode também, mas muitas vezes são decisões. Você está em colegiado, você abrir essa discussão, você ter ideias, você buscar alternativas. Então, a universidade é um super parceiro que nós temos que aproveitar. As escolas técnicas, aí tem muitos lugares tem escolas técnicas estaduais, temos escolas técnicas federais, em alguns casos até escolas técnicas municipais. Precisamos usar muito bem o Sistema S. Nós temos aí o Sistema S, Senai, Senac, SESC, SESI, nós temos uma infinidade que tem conhecimento de ponta, de tecnologia de ponta. É preciso que o poder público não se acanhe ou seja arrogante ao ponto de dizer eu não vou procurar porque o cara me parece que ele apoiou fulano, me parece que ele apoiou ciclano. Não dá para ser desse jeito. Nós precisamos valorizar a participação da sociedade civil, porque ela que vai me dar o feedback de se eu estou fazendo bem feito, não estou fazendo, quais são os meus resultados. Então, é super importante que a gente busque parceria. E busque parceria. Muitas vezes você tem fundos importantes, dependendo da região, que você pode buscar para financiar. Se você tiver bons projetos, com certeza você haverá de encontrar bons parceiros para executar. Claro que não dá para você, muitas vezes, e é super importante, que a gente tenha, e na hora de apresentar, não vá com papel de pão escrito o que nós temos. É importante que você se agregue as melhores informações na hora de discutir e vá maturando isso junto. E tenha a humildade de pedir ajuda. Eu acho que parceria é isso. Parceria, vamos buscar parceria, quer seja com grandes empresas, parceria com o Sistema S, parcerias com as universidades, parcerias com órgãos internacionais. Por exemplo, tem locais que nós temos fundos que podemos acionar, dependendo, por exemplo, preferencialmente dentro do seu quadro, algumas áreas que possam fazer isso com desenvoltura, que tenha uma capacidade técnica, que possa investir também
nesse trabalhador, nesse gestor público, para que ele possa olhar e ter isso como uma meta, como um objetivo. Então, parceria é fundamental. Não vamos... não é possível abrir mão. Não é possível. Muito bom. Acho que você já tocou um pouco no assunto, mas eu queria muito ter sua visão sobre isso. A gente ainda tem uns 10 minutinhos. Queria trazer aqui como essa questão, né? A gente está falando de municípios de pequeno e médio porte. A gente tem falado muito mais sobre desenvolvimento, pensar o desenvolvimento econômico de forma endógena, né? Como é que a gente identifica as vocações locais? Será que você poderia falar um pouco mais sobre isso? Olha, o grande pulo do gato para você identificar é você ter todas as informações organizadas sobre o seu território, sobre a tua população, sobre o que você tem de potencialidade, você tem rodovias, você tem facilidade para chegar, para sair. Olhar também o que muitas vezes tem muitos projetos que, ao invés dele buscar ele proporcionar o desenvolvimento daquela cidade, ele vai travar a cidade. Por exemplo, tem cidades que têm municípios que têm uma área territorial muito pequena. E aí ele começa a abrir para empreendimentos de moradia. Ele vai ter verdadeiras cidades dormitórios. No primeiro momento, ele vai receber investimentos, enfim, mas no momento seguinte, como é que ele vai dar vazão e a cidade vai travar, porque é um entra e sai, ele não está pensando em desenvolvimento local, ele não está pensando em desenvolvimento do bairro. Então, ele pensa numa coisa geral, como se fosse um grande município. E é muito importante pensar nesse micro, porque os dados nos mostram, Mariana, que a grande maioria da produção, enfim, uma parte significativa, é de pequenas e médias empresas. E aí nós vamos viver agora os próximo período com uma grande dificuldade. Vai desaparecer um punhado dessas empresas que tinham 5, 10 anos, porque elas não terão condições de sobreviver por conta da crise. Elas não estão tendo respaldo de linhas de crédito para sobreviver, para passar essa tempestade. E que o próximo passo vai ser fechar. Então, vamos só pensar e ficar esperando que o governo federal resolva isso? Nós temos que provocar e pensar que pode ser que essa situação ela tenha muito mais tempo. A primeira leva de mortes de empresa vai acontecer, vai ter a segunda, vai ter a terceira. Então, é importante que o prefeito olhe para discussão e intervenção com os outros 2 entes federados, ou seja, com o Estado, que tem um papel super importante, não podemos esquecer, e o prefeito e as prefeitas têm que cobrar, e o governo federal. Então, pensar, ele tem que ter um desenho daquilo que ele vai estar buscando no seu programa de governo, mas ele precisa buscar também os outros, que nós falamos de parceria, falamos muito de terceiro setor, universidades, mas não esquecer que os outros, o governo estadual e federal, são importantíssimos e que aí trabalhem, por exemplo, Mariana, uma outra coisa que eu acho bem bacana a gente apontar aqui e que cada vez mais a gente tem visto, principalmente em regiões que têm pequenos grupos de municípios, os consórcios em consórcios regionais. Esses consórcios regionais, por exemplo, facilita a compra pública, barateia o custo da gestão, barateia, por exemplo, você ter estudos, pesquisas, diagnósticos, não sei o quê, porque você não precisa ter uma prefeitura, muitas vezes ela não tem condições de manter isso sozinha. Mas se ela juntar 10 municípios, eu conheci uma região recentemente no interior de Santa Catarina, que acho que junta 14 municípios, uma região, um município que a presidenta era do município de São Domingos, todo município de 5, 10, 15 mil habitantes. É uma coisa assim, é super importante que a gente divulgue isso, porque eles compram, a grande maioria das coisas eles compram
as compras públicas são feitas através do consórcio, medicamento, compram pesadamente, é uma coisa impressionante, pesadamente da região. Então, eu preciso, na merenda escolar, precisa de mandioca, mas eu não produzo mandioca. Que município vai produzir mandioca para merenda escolar? Olha, nós queremos comprar uniforme escolar, mas eu não quero comprar o uniforme escolar do Ceará. Nós vamos ver que município tem melhor capacidade de organizar micro e pequenos empreendedores para montar a confecção de uniforme. Nós vamos precisar, nós temos o nosso hospital regional, vamos precisar comprar um enxoval para o hospital. Nós não vamos fazer, nós vamos buscar alternativa para fazer dentro da nossa região para comprar o enxoval aqui. Então, eles discutem tudo isso. Eles vão colocar, eles continuam, por exemplo, produzem toda a parte de pavimentação através de consórcio. Isso tem muita experiência, tem dado super certo e incrível, sem dizer que são municípios, Mariana, que tem um número de mulheres muito grande como prefeitas. É incrível. Eu fiquei assim, quando eu conheci essa experiência no passado, final do ano passado, eu estive lá, enfim, estava numa atividade que eu estava desenvolvendo, eu fiquei encantada. E eu andei por esse Brasil inteiro, no ano de 2019, por tudo quanto é canto que você possa imaginar. E as experiências são lindas, então existe isso. É super importante que a gente tem liga, a gente tem... Então, nada se cria, nada não existe. E se não tiver, a gente vai construir. Eu acho que é essa o desafio para quem já teve a coragem de colocar seu nome como candidato, é um grande desafio. E claro que a população, com certeza, vai estar muito atenta, vai estar muito antenada, tanto naquilo que ele está falando, porque não adianta colocar no programa de governo uma coisa que todo mundo sabe que não é possível ser feita, sabe? Todo mundo vai desconfiar no dia seguinte, vai dizer, isso aqui é uma enganação de primeira linha. Então, vamos olhar, vamos ter clareza e dizer, eu quero fazer isso porque eu tenho isso, os meus dados provam que dá para fazer, eu tenho... Então, isso é super importante. Eu acho que essa é a boa política, essa é a gente ter honestidade nas coisas que a gente está se propondo, né? Excelente, Dulce. Eu acho que é isso mesmo, né? Os nossos candidatos precisam saber que eles não precisam reinventar a roda, já tem muitas experiências do que dá certo, do que não dá, conhecimento suficiente para construir planos de governo de qualidade. Para finalizar, então, Dulce, qual o último recado você queria dar para os nossos candidatos? O que eles não podem sair dessa conversa sem saber? Eu acho que eu bati muito aqui, Mariana, na importância do programa de governo. E eu quero voltar a repisar, eu quero voltar a reforçar que o programa de governo é uma peça muito séria. Se ela, no passado, ela não teve sua importância, ela não teve seu glamour, ela não teve, sabe? Mas não dá para ser desse jeito. Porque se nós, quando a gente olha para a nossa gestão da nossa família, da nossa casa, da nossa vida, nós olhamos e avaliamos se eu tenho ou não dinheiro, se eu posso ou não fazer, quais são os meus acordos que eu tenho com a família, enfim, eu passo. Imagina quem vai fazer a gestão de uma cidade. Onde é que você tem ali? Você não vai fazer apenas para quem votou em você, você vai ter que fazer uma gestão para todo mundo. Então, não é uma tarefa. Então, se você tiver um bom programa de governo, uma boa discussão, levar essa peça a sério, gaste mais tempo, gaste mais suas horas pensando isso, discutindo, trazendo gente, fazendo formação, ouvindo. Eu acho que essa iniciativa, Mariana, que está sendo proposta, está sendo discutida pela Comunica, é uma excelente, porque é isso, se a gente tivesse muito mais ações como essa, a gente poderia melhorar. Porque muitas vezes, Mariana, o próprio candidato não tem noção disso. Ele acha que é apenas uma peça fictícia. E que no dia seguinte de eleito, ele nem sabe onde é que foi parar o tal de plano de governo dele, porque muitos nem salvar não salvam. Alguém contratou, fez lá, mandou para o TSE, a população não sabe, ninguém sabe do tal do programa de governo, para que serve aquilo. Então,
E outra coisa que é fundamental, não adianta você também ter um bom programa de governo, excelente programa de governo, se você não fizer um monitoramento do que você se propôs. E o monitoramento não dá para você delegar ao secretário A, B, você pode ter um secretário de planejamento maravilhoso, mas o prefeito tem que estar junto com o secretário de planejamento, tem que dar autonomia para esse cabra, para ele cobrar dos demais. Sabe? Eu não acho que tenhamos problema em você trabalhar com políticas de coalizão. Só que se o cabra não fizer aquilo que está no programa de governo, ele está fora, ele tem que ser avaliado pela capacidade técnica dele. Não é porque ele é do partido A, B ou C. Infelizmente, nós ainda temos no Brasil uma dificuldade grande, porque nós temos que trabalhar com essa tal de base aliada, enfim, essa coisa toda, essa confusão toda. Vai mudar um pouco agora, mas eu não acredito que mude muito. Então, fazer um monitoramento muito de perto, muito de perto, e fazer a avaliação. O que eu investi está atendendo, está atingindo, está tendo eficiência, eficácia, efetividade? É preciso ser feito isso. Porque se eu trabalho numa empresa, Mariana, eu tenho no máximo um chefe, um patrão, um dono, sei lá quem, que é o cara que paga meu salário. Agora, quando você é prefeito, quando você é gestor público, você é empregado de toda aquela população. É ela que te sustenta. É ela que paga teu salário. Não adianta a gente querer negar e achar que isso é cafonice, que isso é... Não é isso. Sabe? Nós temos a população que tem que cobrar. E nós somos trabalhadores, somos servidores públicos e precisamos servir a todos. Então, por isso, nós precisamos fazer um bom programa de governo. Primeiro passo. No dia seguinte, eu tenho que botar esse programa de governo no lado da minha cabeceira da minha cama, certo? Toda noite, quando eu vou lá, vou ticar o que eu fiz, se eu avancei ou não. E você tem que monitorar constantemente o que você prometeu, como é que está sendo feito, e avaliar, porque senão também não adianta. Porque você pode até fazer, mas lá na frente você vai ver que você gastou muito para fazer aquilo, que você não atingiu a população que você queria. Você pode até ter feito da melhor forma possível, mas não deu o resultado que você estava esperando. E a população sabe disso. Excelente, Dulce. Então, meu recado é um pouco nesse sentido. Preparar um bom programa de governo, monitorar o tempo inteiro, sabe? Como você é a melhor tua cria e avaliar. Esse não tem jeito, tem que ser desse jeito, e é isso que vai mudar a gestão pública, é isso que faz a diferença, sabe? Acho que o recado foi dado. E boa sorte aos nossos futuros prefeitos com esse desafio desse tamanho no momento que a gente está passando. Muito obrigada, Dulce. Foi um prazer ter você com a gente. A gente se vê nas mentorias, né? No dia dos encontros. Super obrigada, Mariana. E boa sorte a todos os prefeitos e prefeitas. Claro que nós precisamos e tenho certeza que vocês estão fazendo uma doação de parte das suas vidas. Vocês têm a melhor das boas intenções. Não é fácil hoje se colocar à disposição como candidata a prefeito, a vereadora, a deputado, enfim, a vida pública é dura, tá certo? A gente só ouve coisas ruins, mas ela também não é tão ruim assim. Ela é muito prazerosa, nos dá muita alegria, e nós temos que deixar qualidade de vida para quem fica, porque não valeria a pena ter passado por aqui, ter gastado um monte de água, ter colaborado para o aquecimento da terra, ter feito, que a gente não deixar ela de melhor para a futura geração. Então, é isso que a gente tem que ter de manhã, de tarde, de noite, pensar que não passamos só por ocupar espaço e para deteriorar o nosso planeta. Nós temos compromisso, sim, e a vocês que estão colocando seus nomes, é uma baita responsabilidade, mas eu tenho certeza que será muito satisfatório quando vocês chegarem em 2024 e poder olhar para trás e ter orgulho de ter participado desse desafio. Mariana, foi um prazer estar com vocês, me coloco super à disposição, adoro falar e, enfim, eu acho que quando a gente está muito, muito velha na área, né, você fica quase como aquela tia velha. Foi ótimo, vai ser uma inspiração para os nossos candidatos. Muito obrigada, Dulce. Obrigada, boa sorte a todos nós.